Quando nós falamos nas modalidades de esporte, existe sim. Algumas modalidades você vai se adaptar melhor, né, considerando o seu biotipo. Por exemplo, existem modalidades que exigem uma velocidade corporal muito grande. E nem todas as pessoas são dotadas de alta velocidade. Então, colocar uma pessoa, por exemplo, que não tem uma predisposição de rapidez do movimento, de agilidade, por exemplo, para jogar um basquete, jogar um voleibol, né, jogar um tênis de campo, por exemplo, evidentemente que não vai conseguir chegar numa excelência. Mas, por exemplo, colocar uma pessoa que não tem velocidade a praticar um esporte que não requer uma velocidade muito grande, né, que pode ser com uma velocidade mais moderada, então tem que achar a modalidade. Tá? Outro ponto importante, algumas modalidades, a estatura corporal ajuda bastante, como o caso de um vôlei, de um basquete, por exemplo, né, um salto em altura lá no atletismo. Então as pessoas que, por exemplo, que vão ter um prognóstico de não crescer, devem procurar outros tipos de modalidade, né? Como a ginástica, por exemplo, a gente sempre direciona as crianças que já têm um prognóstico que não vai crescer, porque hoje você consegue saber, né, qual a estatura possível que essa pessoa pode chegar. Né? Hoje nós temos procedimentos científicos que a gente consegue medir isso, por exemplo, aos 12, 13, 14 anos de idade, verificar o nível de maturação, verificar o nível de pico de crescimento dessa criança, e a gente sabe qual é a estatura aproximadamente que ela vai chegar. Então, a partir desse momento, você já consegue conduzir essa criança, né, esse indivíduo, para a modalidade onde a característica corporal dele mais se adapta. Tá? Às vezes o indivíduo não tem o biotipo para aquela modalidade, mas ele quer praticar aquela modalidade. Se ele quer praticar aquela modalidade como um benefício de saúde, como um fator recreacional, o lúdico, né, que a gente fala, está tudo bem. Mas se ele vai praticar essa modalidade com a ideia de chegar ao alto rendimento esportivo, sem ter o biotipo, ele vai ter mais dificuldade. Eu sempre costumo dizer que as pessoas podem praticar qualquer modalidade esportiva que existe na face da Terra. No Brasil nós praticamos mais ou menos umas 30 modalidades. Né? Os europeus já praticam umas 60, 70 modalidades, porque eles têm as modalidades de inverno, além das modalidades de verão que nós praticamos. Então eles têm uma gama maior de modalidades para poder escolher e ver o que vai fazer. Muitos deles no inverno praticam um tipo de modalidade e no verão praticam outro tipo de modalidade. Nós aqui normalmente temos a cultura de praticar uma modalidade ou duas também, tá, ao mesmo tempo. Então é muito importante lá na infância a gente já entender quais são as características biotipológicas desse jovem e direcionar ele para o grupo de modalidade que ele vai se dar melhor com o seu biotipo.